Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Murilo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos do fim de semana. Tem Chelsea contra Manchester City, tem Robozão em campo, tem Neymar em campo e à noite tem o clássico Corinthians contra Palmeiras. Então bora conferir essas dicas aí. Vamos abrir a lista de jogos, pessoal, recriando a final da Champions League da última temporada. O Chelsea recebe o Manchester City às 8h30 pela sexta rodada da Premier League. E para essa partida o Chelsea vem favorito com 36% de chance de sair vitorioso, 29% empate e 34% para o Manchester City. Mais de 1,5 gols 69%, mais de 2,5 gols 44%, para ambas marcarem 51%. A cotação para o Chelsea 2,70, o empate 3,35, para o Manchester City 2,85. No retrospecto aí nas últimas 6 partidas do Chelsea, 4 vitórias, 2 empates, uma média de 1,83 gols por partida. Do lado do Manchester City, 5 vitórias e 1 empate, uma média de 3,83 gols por partida. Na Premier League dessa temporada, o Chelsea jogou 5 vezes, marcou 12, sofreu 1 gol, ganhou 4 e empatou 1. Do lado do Manchester City, jogou 5, marcou 11, sofreu 1 gol, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. No retrospecto aqui do lado do Chelsea, um empate contra o Aston Villa, mas ganhou nos pênaltis por 4-3, 3 vitórias seguidas, uma contra o Tottenham, uma contra o Zenit e novamente contra o Aston Villa, um empate contra o Liverpool, vitória contra o Arsenal, vitória contra o Crystal Palace, empate contra o Villarreal. Do lado do Manchester City, vitória contra o Wycombe por 6-1, empate contra o Southampton, vitória contra o Leipzig, vitória contra o Leicester, vitória contra o Arsenal, vitória contra o Norwich e derrota contra o Tottenham no head-to-head, no confronto direto. As últimas 2 vezes que essas equipes se enfrentaram, 2 vitórias do Chelsea. A vitória mais recente do City vem no dia 3 de janeiro de 2021, tá? Mas das 4 últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, 3 vitórias do Chelsea e apenas uma do Manchester City. Assim tá a tabela, o Chelsea está em primeiro, o Manchester City em quinto, e para essa partida o Chelsea é um pouquinho mais favorito, mas é um jogo que vai ser muito disputado, muito pegado. Acredito que empate ou vitória do Chelsea, tá? Por estar jogando em casa, o Chelsea está muito bem com o Thomas Tuchel no comando da equipe. Então vamos de Chelsea e mais de 1,5 gols pela média alta dos dois times, tá? O Chelsea 1,83, o Manchester City 3,63. Então é um jogo que tem tudo para saírem 2 gols pelo menos. Segunda partida da lista, pessoal, pela sexta rodada da Premier League, às 8h30 da manhã, o Manchester United recebe o Aston Villa, tem Robozão em campo. O time do Robozão vem favorito para essa partida, com 69% de chance de sair com a vitória, 18% o empate e 12% para o Aston Villa. Mais de 1,5 gols, 80%, mais de 2,5 gols, 59%, para ambas marcarem 51%. A cotação para o Manchester United, 1,41, o empate 5,20 e vitória do Aston Villa, 8.0. Nas últimas 6 partidas do Manchester United, 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, uma média de 1,50 por partida. Do lado do Aston Villa, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, uma média de 2,17 gols por partida nas últimas 6 partidas. Na Premier League, o Manchester jogou 5 vezes, marcou 13 gols, sofreu 4, ganhou 4, empatou 1. Do lado do Aston Villa, 5 partidas, 8 gols marcados, 7 sofridos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No retrospecto aí, o Manchester United perdeu recentemente para o West Ham, ganhou do West Ham por 2-1, na Champions League perdeu para o Young Boys por 2-1, ganhou do Newcastle por 4-1, ganhou do Wolverhampton por 1-0, empatou com o Southampton, ganhou do Leeds e ganhou do Everton. Do lado do Aston Villa, empate contra o Chelsea, vitória contra o Everton, derrota contra o Chelsea, empate contra o Brentford, vitória contra o Barrow, vitória contra o Newcastle, derrota contra o Watford e vitória contra o Salernitana, lá da Itália. No confronto direto aqui, essas equipes se enfrentaram recentemente, em 2021. Das 2 vezes que se enfrentaram em 2021, 2 vitórias do United. Lá em 2020, veio a vitória mais recente do Aston Villa, no dia 12 de setembro de 2020, e antes disso, vitória do United. Então, 4 vezes que se enfrentaram, 3 vitórias do United. Para essa partida não vai ser diferente. A gente vai na vitória do United, mais de 1,5 gols. O Manchester United está jogando bem, perdeu na Champions,
perdeu para o West Ham recentemente, mas acho que não vai deixar escapar aí os 3 pontos contra o Aston Villa. Então, vitória do United, mais de 1,5 gols para essa segunda partida da lista da Premier League. Terceira partida da lista, pessoal, a gente fica na Europa, mas sai da Inglaterra, vai para a França para acompanhar o Paris Saint-Germain contra o Montpellier às 16 horas pela 8ª rodada da Ligue 1. O Paris Saint-Germain vem favorito para essa partida com 78% de chance de sair com a vitória, 13% o empate e 8% para o Montpellier. Mais de 1,5 gols muito provável, 88%, 2,5 gols, 73% e para ambas marcarem 55%. A cotação para o Paris Saint-Germain 1,21, empate 7, vitória do Montpellier 12,0. Nas últimas 6 partidas do Paris Saint-Germain, 5 vitórias e 1 empate, uma média de 2,5 gols por partida nas últimas 6. Do lado do Montpellier, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, uma média de 2,17 gols por partida. Na Ligue 1, o Paris Saint-Germain jogou 7 vezes, marcou 20 gols, sofreu 7 e ganhou as 7 partidas que disputou. Do lado do Montpellier, 7 partidas disputadas, 15 gols marcados, 13 sofridos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No retrospecto aí do Paris Saint-Germain, vitórias, muitas vitórias e apenas um empate contra o Clube Bruges pela Champions League, o jogo de estreia. Depois disso, veio vitória contra o Metz, contra o Lyon, contra o Reims, contra o Brest, Strasbourg, contra o Troyes. Do lado do Montpellier, empate contra o Bordeaux e contra o Troyes, vitória contra o Saint-Étienne, derrota contra o Lille, vitória contra o Lorient, empate com o Reims, 2 derrotas, uma contra o Marseille e outra contra o Metz. No head-to-head aí, no confronto direto, partidas mais recentes aí, a gente vê em 12 de maio de 2021, empate por 2-2, vitória do Paris Saint-Germain nos pênaltis. Antes disso, vitória do Paris Saint-Germain por 4-0. Antes disso, 2 vitórias do Paris Saint-Germain em 2020, 2019. Mais uma vitória do Paris Saint-Germain. E a vitória do Montpellier veio no dia 30 de abril de 2019, 3-2 para o Montpellier. E antes disso, 2 vitórias do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain favorito, não vem mostrando aquele futebol dominante na última partida contra o Metz. Achou um gol aos 95 e conseguiu a vitória por 2-1. O Paris Saint-Germain não está bem, mas mesmo assim não podemos descartar as estrelas que atuam no time francês. Então o Paris Saint-Germain deve conseguir a vitória, marcar pelo menos 2 gols para essa partida. Então a gente vai vitória do Paris Saint-Germain, mais de 1,5 gols, dando para arriscar mais de 2,5 gols. Para a 4ª partida da lista, pessoal, a gente sai da Europa, vem para o Brasil para acompanhar a Série A do Brasileirão, onde o São Paulo recebe o Atlético Mineiro às 21 horas. Para essa partida, o tricolor paulista favorito com 34% de chance de sair com a vitória, 31% o empate e 33% vitória do Galo. Mais de 1,5 gols, 66%, mais de 2,5 gols, 39%, para ambas as equipes marcarem 48%. A cotação para o São Paulo, 2,65, empate 2,88 e vitória do Atlético, 2,70. Nas últimas 6 partidas do São Paulo, apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, uma média de 1,17 gols por partida. Do lado do Atlético, 4 vitórias e 2 empates, uma média de 1,50 por partida. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou 21 vezes, marcou 18 gols, sofreu 23, ganhou 6, empatou 8 e perdeu 7. Do lado do Atlético, 20 partidas disputadas, 32 gols marcados, 13 sofridos, 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No retrospecto, o São Paulo empatou contra o América 0-0, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1, 2 derrotas seguidas, uma contra o Fortaleza e outra contra o Fluminense, 2 empates seguidos, uma contra o Juventude e a outra partida contra o Fortaleza, vitória contra o Sport e derrota contra o Palmeiras. Do lado do Atlético, nenhuma derrota, mais recente foi um empate contra o Palmeiras 0-0, depois 3 vitórias seguidas, uma contra o Sport, uma contra o Fluminense e outra contra o Fortaleza, um empate contra o Bragantino, vitória contra o Fluminense, empate contra o Fluminense e vitória contra o River Plate. No head-to-head, nos confrontos diretos aí, as equipes se enfrentaram 4 vezes, das 4 mais recentes, 2 vitórias para o Atlético e 2 vitórias para o São Paulo. Tá? Então, bem igual aqui, mas a fase dos times apresentam outra coisa, O Atlético está bem melhor do que o São Paulo, está em primeiro no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está tentando se recuperar. O Atlético divide as atenções aí, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no
fica mais complicado pro Galo. Eu acredito que o Atlético consiga garantir 3 pontos, então a gente vai na vitória do Atlético Mineiro e menos de 2,5 gols aqui pela porcentagem, né? Mais de 2,5 gols está com 39%, então é bem difícil de acontecer aí. 3 gols na partida, acredito que o Atlético se resguarde, seja uma partida para um resultado magro aí. Vitória do Atlético e menos de 2,5 gols para essa quarta partida. E para a última partida, pessoal, a gente vai acompanhar a 22ª rodada do Brasileirão, onde o Corinthians recebe o Palmeiras às 19 horas. E para essa partida, o Palmeiras vem um pouquinho mais favorito, com 35% de chance de sair com a vitória. 30% empate, 33% vitória do Corinthians. Mais de 1,5 gols, 64%, mais de 2,5 gols, 38%, para ambas marcarem 45%. A cotação para o Corinthians 2,70, o empate 2,95, vitória do Palmeiras 2,55. Nas últimas 6 partidas do Corinthians, 3 vitórias, 3 empates, uma média de 1,33 gols por partida. Do lado do Palmeiras, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, a mesma média de gols do Corinthians, 1,33. No Brasileirão, o Corinthians jogou 21 vezes, marcou 20 gols, sofreu 18, ganhou 7, empatou 9 e perdeu 5. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras jogou 20 vezes, marcou 32 gols, sofreu 23, ganhou 12, empatou 2 e perdeu 6 partidas. No retrospecto aí, vamos analisar os mais recentes. O Corinthians, nas últimas 4 partidas, empatou 3 e ganhou 1, justamente contra o Grêmio fora de casa. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras, nas últimas 4 partidas, ganhou 2, perdeu 1, empatou a outra. A mais recente, empatou contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. No head-to-head, no confronto direto aí, nas últimas 4 vezes que essas equipes se enfrentaram, 2 empates e 2 vitórias do Palmeiras. A última vitória do Corinthians veio lá no dia 23 de julho de 2020. Para essa partida, eu acredito que seja uma partida muito parecida com a partida do primeiro turno, que foi 1-1. O Corinthians conseguiu empatar o jogo no segundo tempo. O Corinthians melhorou o time, né? Se compararmos com o time do primeiro turno, mas acredito que o Palmeiras seja superior ainda e o Clube Corinthians. Então, vamos no empate e, dependendo do jogo, essa é uma partida para a gente analisar quando ela já estiver começada, então a gente vai ter uma noção um pouco do que os dois times apresentam. Então vamos ver, tem que analisar bem, mas é uma partida para empate, não tem ninguém favorito, não tem ninguém melhor. É lógico que a fase do Palmeiras é melhor, mas para essa partida eu acredito que o Silvinho vai armar o Corinthians para jogar mais no contra-ataque, né? Não vai ditar o ritmo do jogo. E o Palmeiras tem que se resguardar para a Libertadores. Então, os dois times devem se estudar bastante. A gente vai com over 1,5. Vamos arriscar no mais de 1,5 gols para essa partida, tá? E empate e assim, tem que ter o feeling. Quando a partida começar, qual time tiver melhor, a gente aposta na vitória. Se o Palmeiras estiver indo para frente, atacando, jogando ofensivamente, vitória do Palmeiras. Se o Corinthians estiver bem nos contra-ataques, que é provavelmente o que vai acontecer, o Corinthians vai jogar no contra-ataque, né? Se o Corinthians estiver indo bem nos contra-ataques, criar chance, vitória do Corinthians. Mas de cara, um empate é plausível para essa partida, a última partida da lista. Beleza, pessoal?